Você está no canal Banzeiro Filosófico e eu sou Elaine. Hoje nós vamos refletir se é possível aprender sem sofrer. Fique aí ligado no Banzeiro. Na nossa visão espiritualista ou de religiosidade, é muito comum nós observarmos a relação da vida com o sofrimento numa questão de que todo aprendizado ou toda evolução ela se dá a partir do sofrimento. Inclusive, as religiões elas iniciaram com esse processo de que ao sofrer eu consigo o reino dos céus. Após a morte, aquele que sofre na vida física, após a morte ele vai ter bem-aventuranças ou ele vai ser feliz. Mas será que a vida é de fato para sofrer? Será que nós viemos aqui com esse intuito? Você já parou para pensar se aprender significa sofrimento? É possível aprender sem sofrer? Porque parece que a dor ela é algo que nos remete ao aprendizado. Mas não parece, é verdade, é assim mesmo. Nós aprendemos com a dor, nós aprendemos com as dificuldades, nós aprendemos com experiências muitas vezes dolorosas, num caminho que se faz doloroso para sabermos qual é o caminho correto. Mas não necessariamente deveria ser assim. Ou deve ser assim, como podemos pensar. Aprender, ele não precisa ser com sofrimento, porque é um processo de evolução no mundo. Sendo espiritualistas, nós concordamos que nós viemos no mundo para evoluir. Nós seguimos uma lei primordial, uma lei universal que se chama lei do progresso. Então, como é que nós vamos evoluir? Pela experiência. Mas nós podemos aprender de uma forma em que nós possamos conquistar uma autonomia, como dizia Kant, o filósofo Kant, conhecendo e procurando nos aprimorar no conhecimento. O que seria aprimorar no conhecimento? Seria rever tudo aquilo que nós conhecemos e fazer o link com as nossas situações, com o nosso cotidiano. Aquilo que eu estou vivendo, eu tenho alguma experiência teórica sobre isso? Eu já refleti sobre isso? Ou eu tenho alguma ideia sobre como resolver de fato meus problemas, as minhas situações? Nós podemos buscar muitas formas de aprendizado que não seja pelo sofrimento. Nós podemos aprender vivendo através da alegria. A alegria de viver, a alegria da experiência do cotidiano, de passar por ela, e não necessariamente ela precisa ser um sofrimento, mas ela pode estar incluída nas leis naturais. Existe uma lei natural que conduz todos os seres, que conduz todo o universo, que conduz toda a vida. E essa lei natural, ou lei divina, como nós podemos também considerar, porque a natureza é tudo que vem de Deus, é tudo que o homem não fez. Então existe uma lei natural que rege o mundo e nós seguimos naturalmente essa lei natural. Das nossas simples necessidades físicas, como os instintos, aos nossos mais sublimes pensamentos ou sentimentos, tudo isso segue uma lei, segue uma ordenação. E nós podemos viver essa experiência seguindo essa ordem divina, ou seja, é só observar as nossas vontades. Quando observamos as nossas vontades, nós podemos usá-las de acordo com a vontade de Deus. Mas nós sabemos qual é, como dizia Paulo de Tarso, qual é a boa e perfeita vontade de Deus? Talvez se nós pudéssemos falar com Deus, nós saberíamos. E muitas pessoas esperam de fato. Já tive pessoas que chegou comigo e disseram assim: Elaine, eu queria que Deus desse um jeito de mandar uma mensagem diretamente para mim e me dissesse o que fazer para sair do sofrimento, para resolver essas questões que me causam dor. Como é que Deus vai se manifestar assim? Porque Deus é a inteligência suprema, é a lei do universo, é o que rege todo o universo. Ele não tem essa condição pessoal, não é condição, mas ele não tem essa característica de nos trazer pessoalmente uma mensagem. Nós não precisamos disso. O que nós precisamos é interpretar os sinais, interpretar as leis de Deus. Ou seja, ajustar as minhas vontades à vontade divina. E qual é a vontade divina? É a ordem natural de todas as coisas. É a harmonia que segue o universo, é a harmonia que rege a vida. Então precisamos aprender. Aprender sem sofrer seria nos qualificarmos, tanto intelectualmente quanto na questão do sentir,
da experiência de sentir, de termos emoções mais positivas em relação àquilo que a vida nos oferece. É um grande desafio, mas é algo que nós podemos experimentar e ver em cada dificuldade uma possibilidade de entender aquela dificuldade como uma oportunidade de olhar para um lado diferente. Talvez aquela visão que eu tenha tendo da vida, ela não seja boa. Talvez eu precise mudar o foco do meu olhar, a minha percepção, o meu entendimento. Aí eu preciso buscar outros entendimentos, buscar outros saberes, porque talvez aqueles saberes que eu tive até aqui, ou que eu tenho até aqui, eles não são suficientes para suprir a minha necessidade ou para ajustar a minha necessidade às leis de Deus. Ou seja, é possível aprender sem sofrer? Sim, é possível. É possível mesmo. Nós não viemos nesse mundo para sofrer, nós viemos para aprender tão somente a crescermos, a evoluirmos, a ajustarmos nossas vidas às leis de Deus. Mas para isso nós precisamos buscar um conhecimento mais acertado e mais equilibrado com a ordem divina, ou com as leis que regem o universo. E isso é uma escolha de cada um, é um princípio que cada um segue. Você pode encontrar na sua religião, no seu princípio de entendimento sobre a vida, que isso faz parte do nosso progresso. É o que segue a lei divina e natural, é a lei de progresso. Ok? Então, se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, compartilha aí a nossa mensagem também. Você pode se inscrever, dar o seu like e vamos continuando junto no Banzeiro Filosófico, conversando sobre essas questões da praxis da nossa existência. Até o próximo vídeo. Namastê!